De volta aos vídeos da série sobre o perspectivismo ameríndio, destrinchando ainda mais esse texto, Um Corpo Feito de Olhares, do Eduardo Viveiros de Castro. Vamos falar hoje um pouco sobre a ideia dos espíritos e suas concepções dentre os ameríndios da Amazônia. Quando a gente fala em espírito, há uma série de identificações, há uma série de conceituações acerca do que seriam então estes seres. Seriam seres pertencentes a um reino humano, a um reino diferente do humano, a um reino do pós-vida, ou seriam apenas ressonâncias de outras esferas, de outras atmosferas na nossa realidade concreta hoje? Os ameríndios, eles concebem os espíritos como tão presentes nesse nosso universo quanto os demais animais, plantas e outros seres que convivem com eles no dia a dia. A questão é que eles se apresentam em determinados momentos e em determinados momentos não. Eles estão ocultos, mas isso não significa que eles não estejam presentes. Então, diferentemente de uma visão que separa os planos de atuação dos espíritos, desses seres, e que separa plenamente da ideia de humano, aquele de carne e osso que está vivo, os ameríndios, eles concebem tudo num contínuo, cada um em seu lugar, em seu papel, em sua dimensão, mas todos pertencentes e ali presentes num mesmo contexto de vida. E os espíritos, eles coabitam então em diversos grupos amazônicos e possuem capacidades de assumir diferentes tipos de corpos. Eles podem assumir os corpos de predadores, eles podem assumir aparências próximas a de humanos, semelhantes, eles podem assumir a aparência que eles quiserem, a aparência de espíritos, e a forma como eles aparecem entre eles, para si mesmo, também pode ser considerada uma aparência semelhante a que os humanos ameríndios consideram que eles, uns diante dos outros, também se apresentam. E aí, de novo, o perspectivismo ele engloba os espíritos então, porque determinado espírito diante de um determinado ser, seja ele animal, humano, ou outro espírito, ele pode escolher que face que ele vai tomar. Ele vai tomar uma face de um predador, vai tomar a face de uma presa, ele vai tomar a face de um espírito igual, sendo que ele está diante de um espírito diferente da categoria dele, ou ele vai se disfarçar de um espírito igual àquele lá, ou ele vai tomar a face de um outro espírito oposto. Então são diferentes formas de encarnação desses espíritos. E eles ocupam sempre uma posição superior aos humanos, que já torna, por si só, esses espíritos predadores canibais. Assim como há famílias de humanos, de animais, há também famílias e populações de espírito. E por isso, até eu falei das máscaras no vídeo passado, as máscaras elas representam muitas vezes a forma como os espíritos se vestem para se apresentar, os adornos, as roupas, as pinturas que eles usam para figurar muitas vezes um caráter que eles queiram passar diante de quem está à sua frente. Os humanos, para lidar com os espíritos, os ameríndios precisam estabelecer relações ao longo do tempo, e são relações que não vão deixar de existir. Então, já que é preciso estabelecer essas relações, que elas sejam ao menos amistosas, que elas sejam ao menos pacíficas. E por isso supõe e pressupõe um tipo de vida, um tipo de prática de amansamento desses espíritos. Isso pode se dar principalmente por exercícios de socialização recíproca entre homens e espíritos, o que nada mais é do que você conviver
entender que eles fazem parte dali, eles fazem parte do ambiente, tem horas que eles vão estar ameaçando, tem horas que você vai estar, né, numa posição melhor, mas sempre com muito respeito e sempre com muito uma prática de boa vizinhança, digamos assim, né, para estabelecer boas relações com os espíritos, porque se sabe ao fundo e ao fim e ao cabo que esses espíritos podem sim prejudicar os humanos. Então, estabelece-se relações, digamos assim, de domesticação, de socialização, para que esses espíritos se sintam honrados, se sintam respeitados, se sintam, poxa, tem um pessoal ali que se relaciona comigo, né? Então, vou ficar de boa aqui na minha. E isso se dá muitas vezes através de rituais específicos, festejos. Isso é necessário, é importante frisar que para a formação de um homem adulto, essa é uma característica extremamente necessária, a gente entender, essas pessoas entenderem que é preciso lidar com os espíritos e eles fazem parte da vida e é preciso então aprender a honrá-los e a respeitá-los, a amansá-los. Esse exercício então é parte da cultura, é parte das aptidões necessárias para ser uma pessoa legal, para ter, para lidar então com essa alteridade. Então, o tempo todo, seja com animais selvagens, seja com outros tipos de espécies, sejam com outras tribos, o que está em jogo para os ameríndios, de fato, na formação dessas pessoas, é uma aptidão para lidar com a alteridade, para lidar com a diferença. E os xamãs? Bom, os xamãs, eles exercem um papel fundamental nesse processo de amansamento, de estabelecimento de relações mais amistosas entre esses humanos e esses não humanos. Porque muitas vezes, com exceção dos festejos e dos rituais, que muitas vezes até são conduzidos pelos xamãs, os humanos sozinhos eles não dão conta, eles não entendem, é como se fosse realmente o xamã um intérprete entre duas culturas, entre duas línguas. Então as pessoas não se entendem com os espíritos, então precisa de um xamã, precisa de um intermediário, aquele que age muitas vezes para estabelecer uma relação mais diplomática com esses espíritos. E o xamã, muitas vezes, ele desde pequeno, ele passa a ter experiências com esses espíritos, ele é meio que adotado ou por um deles, ou ele é, muitas vezes, ele tem um animal, né, que se manifesta para ele, e ele vai aprender a lidar e se comunicar com esse animal, e a partir daí ele vai usar esses poderes para intervir, eu diria que num jogo de equilíbrio entre humanos e os não humanos, entre os animais e os espíritos, mas também, às vezes, pendendo mais para o lado da tribo dele, para o lado do povo dele, que ele quer salvar de doenças, ele quer salvar de mal-estar, de qualquer coisa, de qualquer mal que acometa alguns seres que, de alguma forma, foram capturados estavam desavisados e foram capturados por esses espíritos que os viram como presas. E aí o que o xamã faz? Se essas pessoas não forem salvas, muitas vezes elas serão mortas, elas ficarão doentes e acabarão morrendo, porque é como se esses espíritos usassem a doença para agir a mando de algum outro espírito, de algum outro animal, ou o xamã de alguma tribo inimiga. Então, o xamã precisa fazer com que essas pessoas que foram atingidas, elas possam voltar, elas possam, de fato, se libertar de serem vistas como presas por esses espíritos. Por isso, muitas vezes eles modificam a corporeidade de quem está doente, porque é a partir daí que ele vai começar a negociar e vai dizer, mas espera aí, ele é um de vocês, não façam isso com ele. Ou vamos negociar, a gente evita comer tal animal e aí vocês também param de atormentar esse corpo.
E há inúmeros casos e há inúmeras falas e histórias sobre tentativas de espíritos pegarem crianças, por exemplo, e tentar transformar, atrair essa criança para essa sua sociedade. Os casos de mortalidade infantil e todas essas questões envolvendo inclusive infanticídio, eles têm a ver com esses processos, né? Porque o humano, como nós já vimos, ele não é conformado assim que ele nasce, ele precisa ser fabricado enquanto ser pertencente a uma determinada tribo. E isso, quando é mal feito, quando acontece um evento como esses, quando falha, é preciso a intervenção de fato de um xamã, porque senão vai haver o que é concebido como uma devoração desse corpo de presa que o corpo humano acaba assumindo perante esses espíritos. Então o xamã ele tem esse papel de intervenção terapêutica para que tudo corra bem. Ele é um ser bifronte, ele está entre essas duas espécies e ele, através das suas práticas de desdobramento corporal, através do seu cultivo de anos de uma relação mais amistosa com esses não humanos, ele vai conseguir então ter essa autonomia e esse poder de ser esse diplomata que intermedia essas relações. Um xamã ele pode ser adotado quando ele é desde criança por algum animal, como eu falei, ou ele pode ser muitas vezes seduzido por um espírito. E aí ele vai lidar a vida toda com essa dualidade. E ele é muito capaz de fazer isso. E aí que ele permite, então, no caso de doenças, negociar trocas, negociar condições para que as pessoas afligidas elas consigam voltar e retornar. Isso é um pouco do que o Viveiros de Castro fala sobre o xamã, muito atual com essa leva de xamanismo que está por aí, a gente ter mais claro ao que se refere de fato o xamanismo. E tem mais, né? No próximo vídeo eu vou falar um pouco, pretendo falar sobre substâncias enteógenas, que também são utilizadas pelos ameríndios. É isso, aguardo vocês.